Olá pessoal, aqui é o Alex Marcionita. No vídeo de hoje vamos nos aprofundar na temática do docetismo e, é claro, o docetismo de viés marcionita. Para isso, vou utilizar fontes externas e internas com abordagem não dogmática. Lembrando a vocês que a minha intenção não é a de atacar a crença de ninguém, mas sim de investigar os fatos para se chegar à verdade. Então vamos lá. O docetismo é a crença de que Jesus Christos é um ser espiritual e incorpóreo, como um espectro, e não carnal, isto é, não possui carne nem sangue. Ele é homem apenas em aparência, que em grego é dokesis, de onde vem o nome docetismo. O Christos haveria descido do terceiro céu para a terra e não teria nascido de Maria, o que é contrário à narrativa ortodoxa. Em Mateus 1, versículos 18 ao 23, está escrito, aspas, foi assim o nascimento de Jesus, o Messias. Maria, sua mãe, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Um anjo de Jeová apareceu a José em sonho e disse, José, filho de Davi, Maria dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que Jeová dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Citação de Isaías 7, versículo 14. Fecha aspas. Ora, esta é uma narrativa ebionita do primeiro século, que foi introduzida no Evangelho para dar atributos humanos a Jesus, e mais especificamente para retratá-lo como homem judeu e descendente do rei Davi, pois o Messias judaico deveria ser da linhagem de Davi. E se a profecia de Isaías dizia que o Messias iria se chamar Emanuel, então por que o evangelista Mateus o chamava de Jesus? É como se fosse um furo de roteiro, que se deve à interposição da narrativa ebionita sobre o Evangelho. O Christos é o próprio Pai Celestial em sua forma humana, de onde deriva o epíteto Filho do Homem. Porém, esta forma humana é somente em aparência e não substancial. Segundo o site biblia.com.br, o docetismo é, aspas, heresia dos primeiros tempos da Igreja, a qual já se refere em escritos do Novo Testamento, que atribuía a Cristo um corpo apenas aparente. Com isso, negava a realidade do mistério da encarnação, isto é, do Jesus encarnado. Fecha aspas. Na verdade, foi a Igreja Católica que rotulou o docetismo como heresia, e os escritos do Novo Testamento, de caráter antidocético, na verdade se tratam de camadas católicas. O mais provável é que a Igreja primitiva fosse doceta, e que somente a partir do século IV que os católicos conseguiram impor o dogma da encarnação. Em Filipenses 2, versículo 7, é dito que o Christos se fez semelhante aos homens.
Em aparência, sim, mas não em substância, pois ele é o Espírito. Veja 2 Coríntios 3, versículo 17, parte A, aspas. O Senhor Jesus Christos é o Espírito, fecha aspas. E também 1 Coríntios 15, versículos 45 e 46, reconstruída com base em Tertuliano. O apóstolo escreve, aspas, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último homem, o Senhor, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Fecha aspas. A patrística diz que Jesus nasceu de Maria e era de carne e osso, mas veja o que o apóstolo escreve em 1 Coríntios 15, versículo 47, aspas. O primeiro homem, isto é, Adão, da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Fecha aspas. Ora, se o Senhor é do céu, como que ele pode ter sido gerado na terra através do ventre materno? O ensinamento de Marcião me parece muito mais coerente com as palavras do apóstolo, pois ele dizia que o Christos veio do terceiro céu, isto é, o céu espiritual. Logo, o Filho foi gerado pelo próprio Pai. E se a sua origem é celestial e espiritual, é impossível que ele seja terreno e carnal. Na Epístola aos Laodicenses, temos outra prova da origem celestial do Christos. No texto correspondente a Efésios 4, versículo 10, o apóstolo escreve, aspas, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Vejam só, muitos irão interpretar esta descida como a suposta ida de Jesus ao Hades, mas ao meu ver, o apóstolo estava se referindo a quando o Filho desceu do terceiro céu à terra. Esta passagem corresponde ao início do Evangelho marcionita, o qual é, aspas, Jesus desceu do céu a Cafarnaum, cidade da Galileia, fecha aspas. Texto de Lucas 4, versículo 31. Além do que, no lugar da palavra preencher, o original grego é plero, que é uma variante de pleroma, ou seja, o Filho que veio do terceiro céu trouxe a plenitude do Pai à terra, isto é, o pleroma. Logo, a origem celestial do Christos é comprovada através do apostólico, embora os ortodoxos tenham fechado os olhos para tais evidências internas. Agora, vejamos o que o irmão Edson Marcionita tem a dizer sobre a questão docética. Aspas. A patrística, como o lado vencedor, escreveu a história como quis e colocou na Bíblia que temos uma farta literatura do Jesus de Nazaré, que seria o Deus que se tornou carne. Há vários versos que afirmam que Cristo se tornou um homem de carne e osso. Fecha aspas. De fato, a patrística reescreveu a história de Jesus através de sua apologética, de seus dogmas e de sua versão corrompida do Novo Testamento. O dogma da encarnação é resultado desta prática conspiratória. Provavelmente, o texto mais utilizado pelos defensores deste dogma
é o de 1 João 4, versículos 2 e 3. Este é claramente um texto antidocético. Está escrito, aspas, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Fecha aspas. Ora, o apóstolo João parecia estar revoltado com os docetas, e se ele foi obrigado a escrever isso, é porque o docetismo estava se espalhando e ganhando aceitação entre as comunidades cristianas do primeiro século. O problema é que João era do grupo dos 12 apóstolos, ou seja, aqueles que apostataram da fé e corromperam o Evangelho, os quais Paulo chama de falsos apóstolos, em 2 Coríntios 11, versículo 13. Também é consenso entre os estudiosos que Marcião considerava-os falsos apóstolos. Nos prólogos marcionitas retirados da Vulgata, também vemos referências aos falsos apóstolos. É fato que o apóstolo João não conhecia o Espírito de Deus, pois em Lucas 9, versículo 54, ele queria que Jesus queimasse os samaritanos com fogo do céu, assim como Elias fez no Velho Testamento, através do poder de Jeová. A isto Jesus respondeu, vós não sabeis de que espírito eu sou. Lucas 9, versículo 55, reconstruída. Este Jesus encarnado que João pregava e que mais tarde viria a ser a segunda pessoa da Trindade católica, isto é, o Verbo que se fez carne, de João 1, versículo 14, não é o mesmo Jesus Christus revelado em Paulo. Como vimos anteriormente, Paulo era um doceta, o que nos leva a crer que parte da crítica de 1 João 4 é dirigida às igrejas paulinas, ou até mesmo ao próprio apóstolo. A primeira epístola de João foi escrita entre os anos 85 e 90 da Era Comum, ou seja, no período da controvérsia da igreja primitiva, a saber, a disputa entre o cristianismo de Paulo e o de Pedro. Isso também nos mostra como o docetismo é uma crença antiga, pois sua origem remonta ao primeiro século. Sobre o Jesus encarnado e o suposto Espírito de Deus de 1 João 4, vejamos o que Paulo escreve em 1 Coríntios 11, versículos 4 e 13, reconstruída. Aspas. Se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, tais são falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Crestos. Fecha aspas. Quem é que pregava o Jesus encarnado e não o Jesus espiritual? Quem é que estava sendo guiado pelo Espírito do Demiurgo e não pelo Espírito do Pai? Ora, os falsos apóstolos, dos quais João fazia parte. Para finalizar a análise de 1 João 4, vejamos outra possível antítese encontrada no Apostolicon. Em Filipenses 3, versículos 18 e 19,
o apóstolo escreve, aspas, muitos há que são inimigos da cruz de Crestos, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Fecha aspas. Ora, o dogma da encarnação não serviu para deificar o ventre de Maria? Isso é facilmente percebido pela oração católica da Ave Maria, que diz: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ora, Jesus nunca ensinou esta oração, mas sim a oração do Pai Nosso, que está no Evangelho do Senhor, pois ele foi gerado pelo Pai e não por Maria. E se o apóstolo escreve que os inimigos de Crestos só pensam nas coisas terrenas, é porque eles não aceitavam a origem celestial do Salvador, mas queriam que ele tivesse sido gerado na terra, como descendente de Adão e criatura de Jeová. O fato é que, se o Salvador veio de fora da terra, do lugar chamado Pleroma ou terceiro céu, ele foi gerado pelo Deus que é maior e mais sábio do que o demiurgo, o que significa que a criação do demiurgo é imperfeita e necessitada de salvação. Mas é claro que os apóstolos judaizantes não poderiam aceitar a existência do Deus alienígena, pois a sua mente era terrena. Logo, tiveram que inventar o dogma do Jesus encarnado e filho do demiurgo. Informação adicional. Na Epístola de Policarpo aos Filipenses, capítulo 7, também vemos uma crítica ao docetismo, pois Policarpo repete as palavras de seu mestre, o apóstolo João. Ele escreve, aspas, pois quem não confessar que Jesus Cristo veio na carne, este é o anticristo. Fecha aspas. Esta epístola foi escrita entre os anos 110 e 140 da Era Comum, época da controvérsia marcionita. É quase certo que Policarpo estava se referindo principalmente a Marcião na epístola. Existem outras evidências internas do docetismo, como, por exemplo, a transfiguração de Jesus, em Lucas 9, versículo 29, ou a passagem da sinagoga de Nazaré, na qual Jesus passa pelo meio da multidão, em Lucas 4, versículo 30. Mas vou deixar para trazê-las em outra ocasião, senão o vídeo ficará muito extenso. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixe o like e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Fiquem com Deus, o Pai, e até a próxima.